Os 7 sagrados clamores de Cristo na cruz, revelações incríveis que mudam tudo e transformam vidas. No terceiro ano de Joaquim, em um calvário árido e sombrio, onde o calor abrasador do sol parece intensificar as dores das almas atormentadas, Maria, a mãe de Jesus, se encontra ao lado do jovem João. A cena é devastadora. As feridas cruentas de Cristo reluzem sob o olhar desdenhoso dos soldados romanos, enquanto a multidão avança, zombando do sofrimento do Filho de Deus. O ambiente é opressivo, as risadas sarcásticas misturam-se aos gemidos de dor. Um clamor quebra o silêncio angustiante: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. As palavras de Jesus ecoam no coração de Maria e João, despedaçando sua incredulidade. Como pode alguém, em meio a tal sofrimento, ainda buscar o perdão para os que o crucificam? Este primeiro clamor revela o profundo amor e a compaixão de Cristo, convidando todos a refletirem sobre a natureza do perdão divino. Logo, outro clamor se eleva: hoje estarás comigo no paraíso. As palavras são dirigidas a um dos criminosos ao seu lado, que, na agonia da cruz, encontra fé. A transformação daquele homem, em seu momento final, desafia todos presentes a confrontar a profundidade da graça que se estende mesmo nas últimas horas de vida. Maria observa, admirada, como a promessa de Jesus é uma luz nas trevas da condenação. O terceiro clamor: mulher, eis aí o teu filho, toca profundamente o coração de João, que a partir daquele momento se torna protetor de Maria. O amor e o compromisso nascem da dor, unindo os dois em uma nova família. As lágrimas de Maria, misturadas à esperança, falam de um amor que transcende a morte. Enquanto o dia avança, o clamor seguinte: Deus meu, por que me desamparaste?, retumba como um eco de desespero e identificação humana. Este grito carrega o peso do pecado do mundo e parece ressoar nas almas dos que assistem, preenchendo o ar com uma compreensão agonizante do sacrifício por vir. A multidão silencia, presa em uma reflexão profunda sobre a dor e o abandono. Então surge a expressão tenho sede, revelando a condição humana de Cristo. Esse clamor provoca uma introspecção profunda nas almas presentes sobre suas próprias fomes e sedes espirituais. Ao declarar está consumado, uma calidez envolve o Calvário, pois o sacrifício perfeito foi feito, anunciando a vitória, um plano divino que se desdobrava sob a mais sublime obediência. Por fim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, conclui a série de clamores. O último suspiro de Jesus não é um sinal de derrota, mas um reconhecimento do propósito divino cumprido. A atmosfera se transforma, enquanto as trevas caem sobre a terra, um prenúncio do que está prestes a ser revelado. A esperança pulsa nos corações de Maria e João, gerando uma expectativa indescritível sobre a ressurreição que está por vir. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. As palavras de Cristo na cruz, entrelaçadas em dor e amor, nos levam a um mistério profundo. O que a ressurreição trará? Enquanto o corpo de Jesus esgota-se na cruz, a alma de todos os que ali estavam começa a ansiar por sua vitória sobre a morte. A triunfante promessa de redenção está prestes a se concretizar, deixando todos em profunda expectativa. Os céus se tornaram sombrios como se o próprio universo estivesse em luto. A morte de Jesus na cruz havia transformado o Calvário em um lugar de desesperança, mas também de expectativa. No silêncio que se seguiu ao último clamor, a atmosfera palpável da angústia e da dor agora estava acompanhada de um profundo mistério. Maria, colhida em sua dor, ergueu os olhos em direção ao céu, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. João, que permanecia ao seu lado, sentia seu coração pesado. O que seria daqueles que acompanharam Jesus, agora que ele não estava mais ali? As esperanças que um dia vibraram com sua mensagem de amor e redenção pareciam ruir sob o peso da cruz.
E enquanto a terra tremeu sob o peso do sacrifício, do céu desceu uma voz, suave, mas poderosa, que se fez ouvir na mente de Maria: Maria, não temas. A mulher não sabia se estava sonhando, mas aquelas palavras eram como bálsamo para sua alma dilacerada. O que significava isso? Como poderia Deus se manifestar em meio a tanta dor? Os soldados romanos, atordoados pela escuridão que os envolvia, começaram a trocar olhares nervosos, temerosos do que poderia se desdobrar. Um leve tremor percorreu a terra, e muitos notaram as pedras se fenderem, como se a própria criação estivesse respondendo ao clamor silencioso do Filho de Deus. No meio da confusão, um centurião se aproximou, observando a cena com um olhar de incredulidade. Era ele quem havia assistido a tudo e, tocado pelo milagre que se desenrolava diante de seus olhos, exclamou em alta voz: Este verdadeiramente era o Filho de Deus. Sua declaração ecoou nas sombras, transformando um momento de morte em uma oportunidade de fé. O som da morte do Salvador reverberou em cada coração presente. Cada soldado sentiu a gravidade do ato que acabaram de fazer e começou a ver com novos olhos sua implicação. A transformação estava começando, o reino de Deus não se desvaneceria com a morte de Cristo, mas se revelaria nas profundezas da morte e ressurreição. Entre as almas que observavam, surgiram discussões fervorosas. As mulheres que seguiam Jesus agora viam seu futuro incerto. Curiosas e aflitas, olhavam uma para a outra em busca de consolo. Maria Madalena, repleta de esperança, levantou-se, decidindo que devia ir ao sepulcro. Eu preciso ver o lugar onde ele será colocado, disse ela. E assim, as palavras do profeta Isaías ressoaram nas mentes de alguns: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías 53, 7. Na escuridão do sepulcro, selado por uma pedra pesada, um plano celestial começava a ser tecido. O que parecia um fim inescapável estava prestes a se revelar como um começo glorioso. Oh, como o sofrimento morreria para dar lugar a algo que os olhos ainda não viram! No horizonte da esperança, Maria e outras mulheres preparavam seus corações. Elas não imaginavam que, em breve, sentiriam a alegria da ressurreição, conforme promessas antigas começavam a se cumprir. Enquanto aguardavam, um novo clamor se levantava da dor, um clamor de expectativa pela manifestação do poder divino. Pois no calendário de Deus, a vitória estava prestes a ser exibida na luz da manhã. E assim, Maria pensou: o que o Pai ainda fará através dessas trevas? O silêncio do túmulo não seria eterno. Mais uma vez, um mistério se firmava: talvez o que eu não sei sobre o plano de Deus seja precisamente a chave para minha fé. A luz da manhã começava a despontar, filtrando-se através das nuvens pesadas que ainda cobriam o céu. As mulheres, como sombras de esperança, dirigiram-se ao sepulcro, sentindo o peso de tristeza e expectativa em seus corações. Maria Madalena liderava o grupo, o ímpeto de sua fé levando-a adiante, mesmo em meio às incertezas. Quem nos removerá a pedra? Perguntou de forma inquieta, antevendo a dificuldade que teriam ao chegar ao túmulo. Mas algo dentro dela insistia: é preciso ir. Assim que se aproximaram do local, um fenômeno extraordinário aconteceu. Um grande terremoto sacudiu a terra, e, de repente, apareceu um anjo do céu, envolto em vestes brancas como a luz. Ele rolou a pedra e se assentou sobre ela, revelando a presença do sobrenatural naquele espaço de luto. Seu semblante era como o relâmpago, e sua vestimenta, branca como a neve. Os guardas, tremendo de medo diante da visão, ficaram como mortos, incapazes de testemunhar a cena. Maria e as outras mulheres pararam, com os corações entre alegria e terror. O anjo, porém, disse-lhes: não receais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como disse. Mateus 28, 5, 6. As palavras angelicais soaram como música celestial para seus ouvidos aflitos, e a esperança começou a brotar em seus corações. Com o aviso sagrado da ressurreição, Maria sentiu sua dor se dissipar. Ele vive? Como pode ser? Pensou, enquanto o anjo as encorajava a ir e contar aos discípulos.
O que antes era um sepulcro de desespero agora se tornará um lugar de maravilha e revelação. Vão e digam que ele ressuscitou dentre os mortos. Tomadas de um senso renovado de propósito, as mulheres correram para levar a mensagem aos discípulos. O medo começava a dar lugar à alegria. Mas em seus corações ainda pairava uma dúvida: o que fazer se encontrássemos aqueles que não acreditam? Como explicar o inexplicável? O peso das notícias parecia um fardo ao mesmo tempo que trazia uma missão. Através da cidade, a ressurreição de Cristo começava a ecoar como um trovão. Cada passo das mulheres era um ato de fé, um testemunho esperançoso que se tornaria a pedra angular da nova aliança. Enquanto isso, Pedro e os apóstolos estavam reunidos, sem compreender ainda o que tinha acontecido, já que a tristeza ainda dominava suas almas. Ele era nosso Senhor, e agora se foi, lamentavam. Mas em meio a esse lamento, Deus estava orquestrando um plano eterno. Jesus havia ressuscitado, não apenas para ser conhecido pelos seus, mas para buscar e salvar o que estava perdido, realizando a promessa que sempre foi feita. As palavras de Ezequiel ressoaram nas mentes dos que esperavam: Eis que abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, ó povo meu. Ezequiel 37:12. Enquanto as mulheres corriam, a alegria de Deus começava a se desenrolar no mundo. A morte não era mais o fim, mas antes um portal para a vida eterna. O plano soberano de Deus atingia seu clímax, e como um eco distante, começou a formar uma nova história de redenção. Romano não era mais o destino último. As correntes de morte foram despedaçadas, e os corações que antes pulsavam com dúvida agora pulsavam com fé renovada. E assim, enquanto as mulheres passavam pela cidade, uma pergunta permanecia na mente de cada um: o que mais Deus fará? Quais as consequências da promessa finalmente cumprida? E como se respondendo ao seu clamor, uma nova revelação estava prestes a surgir. Logo, o caminho da redenção se abriria e o Espírito Santo começaria a habitar entre os homens. Uma nova era estava à porta, enquanto o eco da ressurreição ressoaria por todos os cantos da terra. Oh, que maravilhas ainda aguardavam ser reveladas! Os ecos da alegria que voltaram a encher Jerusalém também trouxeram consigo uma onda de confusão e incerteza. As mulheres, alheias ao que ainda guardava por elas, avançavam com um impulso quase sobrenatural, como se cada passo as aproximasse mais da promessa divina. Ao chegarem ao local onde os discípulos se encontravam, Maria Madalena se adiantou, suas palavras fluindo com fervor: ele não está mais entre os mortos. Ele ressuscitou. Seus olhos brilhavam com a luz da verdade que havia sido revelada, esperança ardendo em seu coração. Pedro, distraído em suas dúvidas, não pôde evitar de dizer: como pode ser? Se tudo foi encerrado com a crucificação? As palavras se aglomeravam em sua mente, confusas e pesadas. A tristeza dele, no entanto, começou a se transformar em algo diferente, uma pulsação de expectativa que ele não compreendia. Entre os apóstolos, um murmúrio cresceu. João, mais jovem e ávido por entender, levantou-se e, sem esperar, começou a correr em direção ao sepulcro, o que levou Pedro a segui-lo. O que vamos encontrar? Perguntava-se João enquanto seus pés o levavam mais rápido do que sua mente podia estimular, um ardor crescente em seu peito. No caminho, as palavras do anjo ressoavam em suas almas: ele não está aqui, porque ressuscitou. Cada passo vibrava com a certeza de que algo imenso havia ocorrido. Se o próprio Deus havia rompido as correntes da morte, quão vasto era o seu plano? Uma combinação de medo e expectativa os envolvia, enquanto a cidade começava a despertar ao alvorecer de uma nova era, na qual a vitória estava sendo proclamada. Quando chegaram ao sepulcro, a cena que encontraram era indescritível. A pedra estava rolada, e o vazio do túmulo era prova absoluta do que as mulheres haviam dito. Pedro, de olhos arregalados, pôs-se a olhar para dentro, enquanto João se atirou à frente, entrando no espaço sagrado. O manto que envolvera Jesus estava ali, cuidadosamente dobrado. Por que dobrados, se tudo acabou? Ele ponderou, e o primeiro vislumbre de uma conexão celestial começava a se formar em sua mente. Será que ele realmente vive? Indagou Pedro, enquanto seu coração palpitava.
A incredulidade lutava contra uma centelha crescente de esperança, como se as palavras das mulheres fossem um eco distante, agora próximo, tocando seus corações. Precisamos contar aos outros sobre isso. Não é possível que esse momento se perca em desespero. À medida que corria de volta, o pensamento de cada um se tornava mais claro. A ressurreição não era apenas um evento, mas o cumprimento de uma promessa divina. As profecias de Isaías começavam a transformar-se em realidade. Ele levará sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levará sobre si. Isaías 53:4. Jesus tinha carregado o peso do pecado e agora triunfava sobre a morte. No mesmo instante, enquanto o sol começava a brilhar intensamente sobre a cidade, as mulheres, já tudo contado, estavam em clima de evangelização. Um brilho luminoso emanava delas, como se a própria glória de Deus estivesse resplandecendo em seus rostos. A mensagem deve ser espalhada. O testemunho do ressuscitado não pode ser guardado. Expressou Maria, a determinação na sua voz evidente, o temor e a dúvida já deixados para trás. Mas lá, em um canto distante, no palácio dos governantes, a tensão estava alta. Os sacerdotes e fariseus se reuniam em segredo, inquietos com o que havia acontecido. O plano que eles pensaram que garantiria a morte de Jesus agora se transformava em um presságio de caos. Como silenciaremos esta história? Se os discípulos alegarem que ele ressuscitou, isso pode mudar tudo. Um murmúrio de conspiração enchia o ar, enquanto o pânico começava a se espalhar entre eles. Precisamos de um plano, e rápido. Era a voz que se erguia entre os líderes, um desejo de controlar o que não podiam compreender. Naqueles momentos, o que eles não sabiam era que, enquanto tramavam, o plano soberano de Deus estava se desenrolando em larga escala, começando a transformar o mundo para sempre. Enquanto as barreiras do céu pareciam se abrir, uma nova revelação, ainda escondida entre os segredos divinos, estava prestes a se manifestar. O que significaria a vida de Jesus para a humanidade? Como as promessas do Antigo Testamento seriam cumpridas? Que impacto a ressurreição teria nas gerações que viriam? As respostas ainda estavam nas mãos do Senhor, aguardando o momento certo para serem reveladas. O dia estava clareando, e Jerusalém despertava sob a nova esperança que emergia das sombras anteriores, embora a incerteza ainda pusesse um véu sobre muitos corações. As mulheres continuavam a compartilhar a notícia da ressurreição, suas vozes reverberando nas ruas de forma extraordinária, como um alarme despertador de uma cidade que finalmente poderia conhecer a realidade da vida eterna. Mas enquanto elas proclamavam a gloriosa verdade, os apóstolos lutavam com a profundidade do que haviam testemunhado. Embora a ressurreição fosse um evento de êxtase, uma sombra de dúvida ainda pairava sobre a fé de cada um deles. Pedro, agora cheio de um fervor quase inflamável, parava de vez em quando para tentar entender os mistérios profundos que cercavam a ressurreição. Se realmente ele venceu a morte, o que isso significa para nós? Que missão nos aguarda? Questionava-se em sua mente, dividindo-se entre o temor e a determinação. João, por sua vez, olhava para os céus, como se ali estivesse a resposta que procurava. Sentindo dentro de si uma firmeza crescente, ele sussurrava: as Escrituras não mentem. Não é assim que ele nos prometeu? Entre as frações inefáveis de um plano divino, as palavras de Isaías ecoavam em sua alma, e ele recordou: então, o próprio Senhor receberia nossas transgressões, mas agora, será que é verdade que essa profecia se cumpriu por completo? As inquietações do coração abriam espaço para cores vibrantes de fé. Enquanto isso, no palácio dos governantes, a reunião de príncipes e líderes religiosos se tornará um frenesi acelerado. O clima tenso exigia uma decisão rápida. Devemos espalhar uma mentira. Dizer que os discípulos roubaram seu corpo. Isto calará as vozes e salvaguardará nossa autoridade, sugeriu um dos fariseus, seus olhos brilhando com astúcia. A ideia era insidiosa, mas a pressão era imensa, o temor de perder seu domínio sobre o povo os tornava cada vez mais desesperados. Se não tivermos cuidado, esta nova crença poderá dividir a nação. Exclamou outro sacerdote, sua voz entrecortada por um profundo espírito de pânico. Mas em meio ao tumulto, uma voz mais calma e sábia se ergueu. Não podemos ignorar o que aconteceu.
Se ele de fato ressuscitou, os velhos caminhos precisam ser renovados. Mas um plano ainda será necessário, um que possa trazer uma nova forma de controle sobre a multidão, ponderou Caifás, inspirando alguns a desviarem suas miradas. Enquanto isso, ainda na casa onde se reuniam os discípulos, Maria Madalena entrava novamente, agora com mais fervor. Eu o vi. Ele é a luz do mundo, e a escuridão não pode resistir a ela. Cada palavra dela atingia os corações impetuosos dos discípulos como flechas de esperança, e enquanto alguns se esforçavam para acreditar, outros sentiam-se intimidados pela magnitude do que ela descrevia. Precisamos nos unir. Se a ressurreição é real, devemos dar curso a este novo mandamento que ele nos deu, disse Pedro, com uma nova força emanando dele. Devemos ir até os outros e compartilhar a boa nova. Não podemos nos esconder mais. Seus olhos ardentes refletiam a convicção de um homem transformado, determinado a não permitir que a dúvida o seguisse. Lá fora, enquanto as vozes clamavam por verdade, uma sensação de mudança maciça se aproximava, o céu, antes nublado com incertezas, começava a dissipar-se, e a luz gloriosa do plano de redenção de Deus se preparava para inundar o mundo. As sementes da fé estavam sendo plantadas em solo fértil, e o que se desenrolava era um chamado que se estendia não apenas para aquela geração, mas também para todas as que viriam. E no auge das dúvidas e incertezas, algo dentro do coração de cada discípulo começava a agitar-se. O Espírito Santo, ainda por ser revelado, aguardava os momentos certos de derramamento, onde o verdadeiro poder da ressurreição começaria a transformar vidas como nunca antes. As promessas do Senhor estavam prestes a se concretizar em uma densa conexão de fé inabalável. Mas, à medida que massas se uniam em torno da notícia gloriosa, os líderes religiosos conspiravam cada vez mais, ocultando o que temiam ser o cumprimento das profecias. E num silêncio profundo, uma nova definição do que significa viver na ressurreição estava a caminho, enquanto o Espírito de Deus começava a soprar sobre aquele templo em Jerusalém a um novo tempo. O que aconteceria a seguir? Como a ressurreição de Cristo impactaria não apenas os discípulos, mas toda a humanidade? À medida que a cidade fervia em tamanho alvoroço, as respostas ainda estavam no horizonte, aguardando o movimento soberano de Deus. Enquanto a aurora se despejava sobre Jerusalém, um sentimento palpável de expectativa pairava no ar. As vozes dos discípulos ecoavam nas ruas, e a cada esquina, a notícia da ressurreição de Jesus se espalhava, provocando reações diversas, enquanto alguns passavam em incredulidade, outros se deixavam inundar pela esperança que brotava de muitos corações. Pedro, agora mais resoluto, reuniu os apóstolos. Irmãos, não basta apenas crer, é hora de lutarmos pela verdade que ele nos deixou. A missão começa aqui e agora, proclamou, sua voz fervorosa encontrando ressonância nos que o cercavam. Se o Senhor ressuscitou dos mortos, então a promessa de testemunhar até os confins da terra é real. As palavras de Pedro incutiam coragem, mas o peso da responsabilidade que carregavam não passava despercebido. Em meio à agitação, Maria Madalena, com seus olhos brilhando de fé, pediu atenção. O mestre mencionou que o Consolador viria, e nós devemos nos preparar. Precisamos buscar essa promessa. Ao ouvir isso, os apóstolos começaram a perceber o que estava em jogo. A missão não girava apenas ao seu redor, mas continha um eco ancestral das profecias que apontavam para um novo advento, um novo pacto. Enquanto isso, nas sombras do palácio, Caifás e os demais príncipes se reuniam novamente em um clima de desespero. Se essa história continuar a se espalhar, a nação estará em tumulto. Temos de agir, e rápido. Caifás exortava seus companheiros, precisamos lançar dúvidas sobre a ressurreição, que façam crer que tudo isso é uma ilusão. Mas como? Indagou um fariseu com um semblante preocupado. Falsas testemunhas apenas incitarão mais perguntas e a fúria do povo poderá voltar-se contra nós. Caifás, com um olhar astuto, vislumbrou uma saída. Vamos enfraquecer esses discípulos. Se conseguirmos prender alguns deles, a mensagem se dispersará. Enviarão medo para os outros. O plano maligno começava a tomar forma, mas o que eles não sabiam era que todo o conselho e confabulação da terra não poderiam deter o propósito soberano de Deus.
Enquanto no cenáculo, os discípulos se preparavam em oração e expectativa, um fenômeno sobrenatural começava a se agitar próximo à casa da oração. Os ventos pareciam sussurrar, e uma nuvem espessa se formava acima. A atmosfera ao redor deles começou a mudar, inquietando os espíritos que ali se encontravam. Era como uma antecipação de algo imenso, a preparação do céu para um momento queimar de revelação e poder. João, sentindo a mudança no ar, esboçou um sorriso e disse a Pedro: "Creio que nosso Senhor está prestes a cumprir a promessa. O Consolador não tardará." De repente, como se os céus tivessem se aberto, um som poderoso como o de um vento forte encheu toda a casa. Um clamor encheu o coração dos discípulos. Eram línguas como de fogo que se espalhavam e pousavam sobre cada um deles, e começavam a falar em outras línguas, conforme o Espírito os concedia que falassem. A cidade palpitava com a presença de um Deus vivo e atuante, enquanto a transformação começava a ressoar entre as pessoas. A multidão se reunia, assombrada pelo estrondo, e começava a perguntar: "Que significa isso?" E ali, em meio à confusão, os apóstolos, agora repletos do Espírito Santo, tinham a coragem de se levantar e proclamar a verdade da ressurreição. Como isso afetaria os planos de Caifás e os líderes religiosos? E como a mensagem se espalharia por toda Jerusalém e além, incendiando corações e vidas? À medida que a eletricidade espiritual se espalhava, um novo capítulo no desígnio de Deus se preparava para ser revelado, expondo os corações e desafiando as estruturas do mundo. E nas promessas de Jesus, a vitória estava se desenrolando de maneira sublime e inexorável. Após o poderoso derramar do Espírito Santo, os apóstolos, inflamados por uma coragem sem precedentes, ergueram-se em meio à agitação da multidão. Pedro, agora cheio de ousadia, tomou a palavra. "Homens de Israel", começou ele, "ouçam com atenção. O que vocês testemunham é o cumprimento da profecia que foi escrita por Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos 2:17. O que hoje faz tremer o coração não é um simples evento, mas a manifestação do Senhor que prometeu. Entre a multidão, alguns estavam confusos, questionando-se se estariam diante da embriaguez. Mas Pedro, cheio do Espírito, levantou a voz ainda mais. "Não, isso que vocês veem não é embriaguez, pois é apenas a 3ª hora do dia. Mas esta é a obra de Deus. O mesmo Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos, e por isso, estamos aqui para proclamar a sua glória." Atos 2:15-24. As palavras de Pedro penetraram fundo nos corações daquelas pessoas. A mensagem de redenção e graça começou a emanar como um perfume doce, enquanto muitos se sentiam presos pelo peso de seu próprio pecado. "Que faremos, irmãos?" gritaram, afetados pela convicção. Pedro declarou: "Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados." Atos 2:37-38. No entanto, nas sombras da cidade, os líderes religiosos, nervosos e preocupados, começavam a se reunir desesperadamente. Caifás, com uma expressão sombria, disse: "Esses homens estão criando um tumulto. Se a verdade da ressurreição se espalhar, não poderemos controlar o povo. Temos que agir imediatamente." Os fariseus murmuraram em consenso: "Precisamos desmentir essa narrativa. Se conseguimos desacreditar o testemunho deles, podemos cancelar essa onda de fé que se levanta." Um deles propôs: "Que tal movermos os guardas para prender alguns deles novamente? Se removemos a liderança, a fraqueza se espalhará entre os seguidores." Mas Caifás olhou preocupado pela janela, como se visse uma onda crescente de fervor espiritual. A prisão pode ser uma opção. Porém, também devemos lançar dúvidas sobre a ressurreição. Se conseguirmos desacreditar essa história, teremos uma chance de evitar uma rebelião. Em meio a isso, a multidão crescia à medida que Pedro e os apóstolos falavam com poder e autoridade. O testemunho da ressurreição de Cristo causava comoção, e a presença do Espírito Santo vivificava os corações sedentos. Da mesma forma como ele ressuscitou, nós também somos chamados a viver novas vidas. Proclamava Pedro, ao que mais almas se uniam à comunidade de crentes.
E naquele dia, cerca de 3.000 almas foram acrescentadas ao número dos que creram, e a nova igreja começou a se aglomerar, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:41-42. Enquanto os apóstolos proclamavam o evangelho dolorosamente poderoso no templo e nas casas, um desejo ardente de evangelizar começa a espalhar-se entre os crentes. O que antes era um grupo de homens com medo e incerteza agora se tornava uma comunidade corajosa e apaixonada, clamando antes de tudo por mais ousadia. Na calada da noite, um anjo do Senhor apareceu a Pedro e João, dizendo: Ide anunciando no templo a toda a população as palavras desta vida. Atos 5:20, desafiando-os a arriscar tudo pelo nome daquele que foi crucificado e ressuscitado, um chamado divino que reverberava através da história. Mal sabiam eles que, com cada passo ousado dado no poder do Espírito Santo, eles estavam cumprindo um plano muito maior e mais profundo do que qualquer um poderia imaginar, um plano divino que ainda estava prestes a ser revelado em sua totalidade. E no horizonte, a grande comissão se aproximava, prestes a mudar não apenas Jerusalém, mas toda a terra. Que mistérios aguardavam por aqueles que se atreveriam a crer e seguir o chamado do Senhor? Enquanto a manhã se despedia e o sol se punha sobre Jerusalém, a cidade vibrava com uma energia nova. Os apóstolos, intentos em espalhar a mensagem do Cristo ressuscitado, foram fortalecidos e guiados pelo Espírito Santo. Fervorosos, eles continuavam a se reunir em oração, com corações cheios de alegria e temor, determinados a expandir a obra do Senhor entre os homens. Pedro, agora reconhecido como líder entre os apóstolos, era frequentemente visto pregando no templo com grande fervor. Contava não apenas sobre a ressurreição, mas sobre os sinais e maravilhas que acompanhavam a palavra viva. O povo o escutava com atenção, pois sentia que suas palavras eram como água viva, trazendo esperança e cura. Muitos se aproximavam dos apóstolos, buscando tocá-los, acreditando que a cura viria pelas suas sombras. Atos 5:15. Mas nas ruas da cidade, o espírito maligno da dúvida e do desprezo começava a assolar a mente dos líderes religiosos. Caifás e os sacerdotes, temerosos do que estava por vir, decidiram agir. Eles convocaram uma reunião secreta, revelando sua determinação em silenciar os apóstolos. Precisamos reunificar nosso poder, disse Caifás com um olhar tenso. Se permitirmos que isso continue, perderemos nossa influência sobre o povo. Os fariseus, inquietos, concordavam. Uma armadilha deve ser montada. Precisamos prendê-los, e com isso, calar suas vozes. Não podemos deixar que se espalhe esta mentira de que um homem morto agora vive. A tensão aumentava à medida que se aproximava a noite. Enquanto isso, os apóstolos continuavam a realizar milagres em nome de Jesus, e a igreja estava cheia de comunhão. Aqueles que haviam sido libertos de suas enfermidades e demônios tornaram-se fervorosos seguidores, proclamando com entusiasmo o que Deus havia realizado em suas vidas. Certa noite, enquanto os apóstolos oravam juntos, um forte tremor percorreu o lugar onde estavam. Era a manifestação da presença de Deus, uma renovação do Espírito. As chamas da coragem acenderam-se novamente em seus corações. Eles clamaram: Senhor, concede-nos ousadia para falar a tua palavra e que tu estendas a tua mão para que se realizem sinais e prodígios em nome do teu santo Filho, Jesus. Atos 4:29-30. Assim, eles se levantaram, prontos para enfrentar o que viesse. Na manhã seguinte, enquanto Pedro falava no templo, a atmosfera ficou carregada de expectativa. Em um momento, ele se dirigiu diretamente àqueles que ainda caminhavam nas trevas da sua incredulidade. Vocês, homens de Israel, que rejeitaram o santo e justo e pediram que esse lhes desse um assassino, é em nome de Jesus Cristo de Nazaré que lhes digo: levantem-se e andem. Aquele que foi crucificado agora vive. Atos 3:14-15. Entre a multidão, muitos se emocionaram ao ouvir essa mensagem de perdão e esperança. Entretanto, assim que assistiram aos milagres e ouviram as palavras ousadas, Caifás e os líderes não puderam mais conter a furiosa indignação. Eles decidiram que era hora de agir. Em um ímpeto, mandaram prender Pedro e João, com a intenção de levá-los à presença do Sinédrio. Foi assim que, em um momento de grande perigo, a palavra de Deus encontrou um terreno fértil em meio à adversidade.
O que os líderes não previam era que essa prisão se tornaria o palco para uma nova e extraordinária revelação da glória de Deus. A esperança ainda ardia no coração da igreja. Enquanto um novo mistério começava a ser revelado, uma oposição se levantará contra a mensagem, mas a verdade triunfará, e por meio da fraqueza manifestarei o meu poder. Que planos divinos aguardavam aqueles que perseverariam na fé e no testemunho da sua ressurreição? A história estava prestes a mudar, e cada um teria um papel nesse grandioso desígnio. A prisão de Pedro e João, longe de silenciar a mensagem do Evangelho, serviu como o início de um novo capítulo na história da Igreja. Naquela noite, sob o olhar atento dos guardas e a fria indiferença dos líderes, os 2 apóstolos foram levados à presença do Sinédrio. Era um conselho composto por os fariseus e saduceus, prontos a confrontá-los. Assim que se estabeleceram, Caifás, com uma expressão de desdém, questionou: com que poder ou em nome de quem fizeram vocês isto? Atos 4:07. Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se diante deles e declarou: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dentre os mortos, que este homem diante de vocês está curado. Atos 4:10. O Sinédrio ficou atônito. Como um homem sem instrução, os apóstolos falaram com uma ousadia que vinha do céu. Observavam também a coragem de Pedro, o mesmo que antes, em pânico, negou seu Senhor. Enquanto se entreolhavam, começava uma discussão silenciosa, mas repleta de incertezas. Os líderes sabiam que era evidente que um grande milagre havia sido realizado. Um homem aleijado desde o nascimento agora andava. A mídia sagrada mencionou que ele estava em pé, saltando e louvando a Deus. Não podemos negar isso, disse um dos saduceus, nervoso. Percebendo que não poderiam levar os 2 à execução sem causar tumulto, os líderes se reuniram em conselho. Após deliberarem, decidiram soltá-los, mas não antes de os ameaçar: não falem mais em nome de Jesus. Atos 4:18. Ao saírem, Pedro e João se dirigiram à comunidade de crentes, relatando tudo o que havia acontecido. O povo se uniu em oração, clamando pela ousadia e proteção, conscientes de que seu Senhor ainda estava à frente, guiando-os. Ó Senhor, atende às suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a ousadia. Atos 4:29. A terra tremia com o eco do clamor, e o lugar onde estavam reunidos foi cheio novamente do Espírito Santo. Com cada palavra proferida, a coragem se espalhou entre os discípulos como um fogo inextinguível. Um renovo de fé e comunhão invadiu a igreja, e muitos creram no Evangelho que proclamavam. À medida que essas coisas continuavam a acontecer, um grande número de sinais e maravilhas se manifestava em meio ao povo. As sombras dos apóstolos curavam, e muitos estavam sendo acrescentados à igreja diariamente. Aqueles que antes se opuseram a eles agora se tornaram os alvos da imensa graça de Deus. Contudo, por detrás das portas escuras, a conspiração dos líderes religiosos continuava a fervilhar. Caifás e seus aliados tramavam planos. Devemos agir antes que isso se espalhe ainda mais. Se não fazermos nada, os romanos virão, e perderemos nossa posição e nosso lugar. O temor do que poderia acontecer a Roma reverberava em cada coração sombrio do Sinédrio. Diante do crescente número de crentes, a cidade de Jerusalém começou a vibrar com a fé em Cristo. Mas o que ninguém suspeitava era que Deus estava prestes a revelar um plano ainda mais intrincado. Pois, nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, Joel 2:28, ecoava nas mentes dos crentes, como um aviso de que a obra de Deus não estaria restrita apenas a Jerusalém. Com a batalha espiritual se intensificando, novas oportunidades surgiriam. O testemunho de Cristo estava prestes a cruzar fronteiras e alcançar nações. Em cada oração e em cada milagre, a voz divina sussurrava: meu plano se estenderá àqueles que mesmo à distância invocarem o meu nome. Preparem-se, pois a colheita está à porta. O mistério de Deus começava a se desvelar, e a igreja se preparava para um mover que transformaria não somente Jerusalém, mas o mundo inteiro. Enquanto a agitação em Jerusalém crescia e a mensagem da ressurreição se espalhava como fogo, um novo sopro do Espírito Santo começou a manifestar-se entre os crentes. Naquele clima de fervor,
Pedro e João, destemidos em sua missão, lideravam a comunidade de crentes com fervorosa devoção. As reuniões se tornaram momentos de crescente importância, onde orações, cânticos e relatos de milagres criavam uma atmosfera sobrenatural. A igreja, agora fortalecida, encontrava-se unida em um só coração e uma só alma, compartilhando não apenas as suas posses, mas também as suas experiências de fé. E não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas as vendiam e traziam o preço do que fora vendido. Atos 4:34. O amor e a generosidade se tornaram marcas indeléveis da nova comunidade, fazendo com que muitos olhassem com admiração para aquele povo, que se dedicava aos ensinamentos dos apóstolos e à comunhão. A palavra sobre o Evangelho se espalhava com voracidade, e o poder de Deus se manifestava em sinais e maravilhas, atraindo multidões ao redor dos apóstolos. Pessoas eram curadas de doenças e males espirituais, e aqueles que estavam perdidos se oferecia a verdade da graça de Cristo. A cidade pulsava com um novo sentido de esperança. Entretanto, os líderes religiosos, em seu ressentimento e temor, começaram a sentir o cerco se estreitar. A ousadia dos apóstolos se tornará uma ameaça ao seu domínio, e cada dia que passava sem que pudessem controlar a situação aumentava sua frustração. "Precisamos agir!" exclamava Caifás, pois o medo de perder a autoridade perturbava o coração de todos do Sinédrio. Enquanto a sombra da perseguição crescia, um novo plano começou a arquitetar-se. Repressem essa inspiração. Vamos criar uma estratégia que não apenas os acalme, mas os dissuada de se reunirem em nome desse Jesus, sugeriu um fariseu. A ideia de apreender e ameaçar os apóstolos tornou-se um recurso a ser utilizado, e assim, uma nova onda de medo começou a pairar sobre os discípulos. No ardor da perseguição, Pedro, ao se reunir com os outros apóstolos, incentivou a não desistirem. "Irmãos, não temamos. As Escrituras já nos previam que enfrentaremos tribulações por conta do nome do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33, Atos 4:36. A coragem do apóstolo reverberou entre seus irmãos, e decidiram que não iriam recuar. Na calada da noite, enquanto a cidade se aquietava, um novo fenômeno espiritual começou a se desenrolar. O Espírito Santo, que prometera ser o Consolador, começava a movimentar-se de formas que os discípulos ainda não compreendiam por completo. Numa reunião de oração fervorosa, à medida que clamavam em unidade, a sala onde se reuniam tremeu novamente e um novo poder os encheu. "Filhos, o Senhor está conosco!" gritou Pedro, quando, pela segunda vez, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo e revestidos de ousadia. Eles sabiam que a resistência dos líderes religiosos não poderia impedir o plano soberano de Deus. A cada dia, mais almas se tornavam novas criaturas, e a igreja crescia com uma força divina sem precedentes. Enquanto isso, à medida que os apóstolos saíam para anunciar o Evangelho, começaram a ocorrer notáveis manifestações do sobrenatural. Certa vez, ao passarem pela porta do templo, um homem coxo desde o nascimento clamou por esmolas. Pedro, fixando o olhar nele, disse com firmeza: "Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Atos 3:06. A força de Deus se manifestou e o coxo se levantou, glorificando a Deus. Este milagre atraiu uma multidão, e mais uma vez Pedro se apresentou para proclamar a verdade do Evangelho. "Irmãos, o homem que vocês veem curado não é por nosso poder, mas pelo poder de Jesus, a quem crucificaram e que Deus ressuscitou. É Ele quem traz cura e redenção." Atos 3:16. Enquanto os apóstolos proclamavam a palavra, novos corações se entregavam ao Senhor, e a mensagem começa a repercutir pelas esferas sociais. Mas, já adivinham o que os sacerdotes deveriam fazer, pois o espírito do preconceito e da incredulidade se tornava mais agressivo. O Sinédrio estava se mobilizando novamente, à medida que os relatos de milagres e conversões não paravam de bater à porta de sua política religiosa. E assim, em meio a esta luta entre luz e escuridão, um novo mistério começava a surgir.
O que os líderes não percebiam é que a igreja, alimentada pela fé e pelo Espírito, estava se preparando para um mover sobrenatural ainda maior. Seria a missão apenas viver em obediência, ou as vidas agora tocadas em Cristo testemunhariam o poder transformador do Evangelho em todas as nações? Com cada passo ousado e cada milagre realizado, a expectativa aumentava, e a palavra de Deus começava a se colocar em ação através dos que se atreveriam a crer. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, ressoava o convite divino. A cidade de Jerusalém estava prestes a experimentar a glória do plano de Deus em seu desdobrar. O que mais estaria por vir no rico desígnio de Deus? O próprio cosmos aguardava ansioso para ver a manifestação do poder do Altíssimo através de seus servos fiéis.